Paz e luz para a tua vida nesta noite, que a luz do Eterno de Israel esteja sobre a sua vida, e eu estou muito feliz de te ter aqui, amém? Que Deus venha iluminar a sua semana, que você venha viver uma semana de bênçãos, de vitória, de prosperidade, ainda que tudo esteja dando errado. Deus tem o poder para trazer a solução e para que tudo venha dar certo, amém? Eu fico muito feliz de ter você aqui no canal, nesse projeto que não tem a ver com religião, mas tem a ver com a nossa conexão com Deus, que eu chamo de Igreja Sem Paredes, tá bom? Gente, hoje eu estou fazendo vídeo aqui no canal para dar uma fortalecida, tá? Eu preciso crescer esse canal e a minha meta para esse ano de 2025 é chegar nos 10 mil inscritos. Eu preciso chegar o mais rápido possível, tá bom? Me ajuda a colocar 10 mil pessoas aqui nessa plataforma, é o meu sonho. Eu consegui fazer isso em 2 páginas lá no Facebook e eu quero fazer isso aqui também, aqui nesse canal. Então, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Não é mendigando like, inscrição, não é nada disso. É levar o Evangelho de Deus, levar o Evangelho do Senhor, porque essa é a minha missão, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já aproveita, clica no joinha, amém, família linda, clica nesse joinha, e eu já quero pedir para você também agora, nesse momento, eu quero que você compartilhe lá no status do seu WhatsApp. Será que você poderia fazer isso agora? Agora mesmo. Para agora o vídeo, vai lá, clica aqui embaixo em compartilhar e já compartilha lá no status do seu WhatsApp e compartilha porque aquela pessoa que está vendo, que vai ver o seu status, ela vai ser marcada por Deus, tá bom? Vai lá, compartilha e depois você volta aqui e nós vamos em frente, pois Deus vai se manifestar. Família, essa semana será uma bênção. Essa semana se prepare, porque Deus fará coisas novas. Ô bispo, o senhor sempre repete que Deus fará coisas novas. Eu tenho que fazer isso, gente. Eu vou ficar repetindo que Deus vai fazer coisas velhas? Não, o próprio apóstolo Paulo diz para a gente não lembrar das coisas passadas. Tem aquele ditado que diz que quem vive de passado é museu e águas passadas não move moinho, coisas velhas não move moinho. Não, tem que vir coisas novas. 2025 vai chegar e você tem que viver o extraordinário da parte de Deus, tá bom? Então, muito bem, quero agradecer todas as pessoas que estão compartilhando. Eita glória! Vocês são a bênção, cada pessoa que está chegando aqui nesse momento. Eu vou orar por você, eu vou trazer uma palavra profética nessa hora que vai mudar a sua vida, tá? Talvez hoje você é uma pessoa que está no fundo do poço. Esse ano foi um ano muito difícil para você. Esse ano você viveu muitas crises. Crises emocionais, crises financeiras, crises espirituais. Às vezes a pessoa que você ama te largou por algum motivo. Mas uma coisa eu posso falar para você. Deus pode dar jeito nessa situação. Amém? Para tudo tem jeito nessa vida. Para tudo, tá? Eu costumo dizer, vou ligar aqui, gente, esse ventilador. Eu costumo dizer que só não tem jeito para morte. Amém? Só não tem jeito para isso. Tá quente aqui. Só não tem jeito para morte. Vou ajeitar aqui um pouco essa câmera, tá? Se o barulho do ventilador ficar atrapalhando, se ficar atrapalhando, vocês me avisam, que aí eu diminuo aqui. Pô, tá bom, família? Glória a Deus. Então, presta atenção, às vezes esse ano foi um ano de lutas, para uns foi um ano de bênçãos, para outros foi um ano de luta. Mas o que você precisa fazer, bênção? Buscar sempre a melhora para a sua vida, não se acomodar, não se acomode. Se você chegou num ponto que você está satisfeita, busca sempre o melhor, seja grato. Ser grato não é a mesma coisa de estar conformado. Eu sou grato por ter aqui os meus 1000 inscritos, mas eu não estou conformado. Eu quero os 10 mil inscritos. Deu para entender? Já compartilhou? Olha, se você não compartilhou, um anjo vai pegar você com cajado, viu? Vocês são a bênção. Então hoje eu quero trazer para você uma palavra que vai mudar toda a trajetória da sua vida se você pegar. Se você pegar essa palavra que eu vou pregar aqui hoje,
você vai viver um novo de Deus. Eu acordei hoje com essa palavra no meu coração. Deus me deu isso quando eu acordei hoje pela manhã. Eu acordei pela manhã com essa palavra dentro de mim. Amém? E eu quero que você leve isso para a sua vida, sobre o que eu vou falar aqui hoje. Hoje eu quero falar sobre duas características. A pessoa que tem os seus defeitos, mas mesmo ela com seus defeitos, ela nunca dá fuga das suas questões internas, das suas questões pessoais. E é essa pessoa que Deus ele quer que fique perto dele. E ele não abre mão nem a pau. E qual que é a segunda pessoa? É a pessoa que está sempre no personagem. Ela nunca se revela aquilo que ela é de verdade. Mas ela está sempre no personagem. Na igreja ela é uma coisa. Em casa ela é outra coisa. No trabalho ela é uma coisa. Em casa ela é outra coisa. É Judas e Pedro. Tá bom? Hoje eu quero falar sobre a síndrome da personalidade. Muitas pessoas têm o hábito de se relacionar também com pessoas assim. Pessoas que têm um personagem, elas não são realistas com a verdade. E aí o que acaba acontecendo? Acaba essas pessoas enganando você. Você entrando em relacionamento que não era para entrar. Você aceitando coisa que não era para você aceitar. E aí acaba você entrando em um grande problema. Tá bom? A Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. E como que foi a traição de Jesus? Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo. Judas Iscariotes era amigo íntimo de Jesus. Judas Iscariotes, com os escribas e fariseus, ele tinha a sua personalidade verdadeira. Mas com Jesus e os discípulos ele tinha uma personalidade disfarçada, ele não era aquilo. E certa vez Jesus pregando para os discípulos, Jesus disse assim: todos vós aqui têm condição de se salvar, mas um de vós aqui é diabo. Jesus estava falando dele. Então os escribas e fariseus enxergou a fraqueza de Judas. E enxergando a fraqueza de Judas, eles o subornaram. Porque quem vive no personagem, Satanás sempre vai saber a fraqueza dele. Vai saber aonde pegar. Vai saber aonde dominar. Vai saber aonde tocar. E os escribas e fariseus disseram assim: olha, faz o seguinte, se a gente te der 30 moedas de prata, você mostra quem é aquele que lidera o grupo lá, daquela seita evangélica. E aí Judas falou: eu aponto. Como que você vai apontar? Eu vou dar um beijo nele. Judas, aparentemente ele era um bom discípulo. Quando a mulher, ela quebrou, a mulher pecadora, quebrou o perfume nos pés de Jesus, ele foi a primeira pessoa a se mostrar indignação. De chegar para aquela mulher e falar: por que você fez isso? Gastaste esse perfume caro desse jeito? Poderia ter vendido esse perfume, dado aos pobres. Assim teria ajudado muitas pessoas. Ele tinha uma personalidade de ajudador. Ele tinha uma personalidade que ele era uma pessoa boa. Mas na verdade dentro dele ele não era aquilo. Mas o porquê que ele estava perto de Jesus? Porque pessoas que carregam uma personalidade falsa, ela quer sempre mostrar uma máscara. E aí que está o problema. Judas ele não queria ser tratado. Ele queria mostrar uma aparência que ele era um bom apóstolo. Ele queria mostrar um status que ele administrava bem o dinheiro. Ele queria mostrar um status que ele era um homem responsável com as coisas de Deus. Mas dentro dele ele carregava uma hipocrisia. Porque no momento que ele foi desmascarado, você sabe qual foi a primeira coisa que Judas fez? Foi dar fuga. Ele foi dar fuga. Ele pegou as moedas,
e levou para o sacerdote. Falou: olha, isso aqui é sangue inocente. O sacerdote falou: ó, pouco importa, agora já não tem como a gente mais voltar. E ele foi e jogou as moedas de prata. E o que ele foi fazer? Ele foi se enforcar. Ele foi para poder tirar a própria vida. Olha o que Judas Iscariotes fez. O que eu aprendo com isso? Que pessoas que estão no personagem, elas vão sempre dar fuga para não querer ser tratada. Ela nunca vai querer tratar o coração dela. Por isso que é importante a gente viver na presença de Deus e nunca permanecer no personagem. Nós temos que ser diante de Deus aquilo que nós somos. Não ser diante de Deus na hora da oração uma coisa, mas quando chegar no trabalho ser outra. Não ser diante de Deus uma simples personalidade de uma pessoa boa, mas nos seus momentos de prova você consegue ser mais horrível do que pessoas que te atacaram, porque você aprendeu com elas. Só que aí tem outro tipo de gente. Tem as pessoas que são como Pedro. Pedro, ele tinha os seus erros e falhas, mas ele era bem resolvido consigo, ele não dava fuga. Quando Jesus chegou para ele na frente do barco, ele falou assim: eu posso entrar? Pedro falou: pode. Tinha pescadores que passou a noite toda pescando com ele. Só que Pedro era o dono do barco, ele estava bem resolvido com aquilo. Ele falou: não, pode entrar. E Jesus falou por horas, porque Jesus sentou para falar. E aí quando Jesus acabou de falar, Jesus falou: vamos pescar? Ele falou: Senhor, havendo eu trabalhado a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou. Ele era bem resolvido consigo, ele não dava fuga. Então ele foi para o mar e ali ele teve uma pesca maravilhosa. Jesus falou: ó, presta atenção, a partir de hoje você não pesca mais peixe, você vai ser pescador de homens. Então Jesus transformou aquele homem no pescador de homens, e não era mais para ele voltar a pescar peixe, era para ele pescar homens. Tanto é que em toda a missão Pedro estava com Jesus. E tem um detalhe, gente: Pedro andava com a espada. Só que Jesus nunca mandou ele tirar a espada, porque Pedro era bem resolvido com ele mesmo. Você não vai encontrar em nenhum texto da Bíblia Jesus falando: Pedro, tira a espada daí, joga a espada fora. Você vai encontrar Jesus mandando ele colocar a espada na bainha, porque ele atacou no momento errado. Então Pedro, ele era bem resolvido com ele mesmo. Mesmo ele sendo do jeito que ele era, ele não dava fuga para ser tratado dentro de si. E tem muita gente que não alcança mudanças, respostas na sua vida, porque elas não tratam o coração. Elas não abrem mão de quem elas são de verdade, daquilo que faz mal, daquilo que desagrada a presença de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso aqui é uma mensagem de conserto para que você venha viver uma nova história, bênção. Nós que somos de Deus não podemos viver no personagem. Nós temos que ser verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, independente das circunstâncias que passamos. E aí o que aconteceu? O Pedro, ele negou Jesus. Aquele Pedro que andava com Jesus, ele negou Jesus. E o que ele foi fazer? Ele foi pescar. Ele desistiu. Nem sempre pessoas bem resolvidas quer dizer que ela vai ser perfeita. Vai ter seus erros, vai ter suas falhas, mas uma coisa elas não vão fazer. O que, Bispo Edmilson? Dar fuga sobre aquilo que precisa ser tratado. Jesus foi para a cruz, Pedro negou Jesus, ele se desesperou. Lá em João 21 vai dizer que ele foi pescar, e não era mais para ele pescar. Então novamente ele navegou e não pegou nada. Porque toda vez que eu tentar fazer as coisas do meu jeito, eu vou entrar em situações e não vou alcançar nada. E ele foi. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, na beira da praia, Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, ele disse assim: ô filhinhos, tende algo para comer? Só que eles não conheceram Jesus. E aí disseram: não. Aí Jesus disse assim: jogue a rede do lado direito.
jogaram a rede do lado direito. Quando as redes voltaram cheias, João gritou: é o Senhor! E Pedro, o que Pedro fez? Olha só como o cara era bem resolvido, ele estava nu. Ele se vestiu de uma túnica. Ele estava nu, estava nem aí, estava lá com os amigos deles, lá no barco. Mas ele estava daquele jeito, ele era bem resolvido. E o que ele fez? Colocou a túnica, pulou na água e foi se encontrar com Jesus. Quando ele pulou na água para se encontrar com Jesus, você sabe o que ele estava querendo dizer? Deixa eu acertar as minhas pendências. Deixa eu resolver o erro que eu cometi lá atrás. Eu não vou dar fuga. Eu vou resolver essas questões internas que me feriu, que me machucou. Porque quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então Pedro não deu fuga. O que eu tenho para você nessa noite, querido, querida, é: não dê fuga das suas questões que te machucam. Não dê fuga desses erros que você cometeu, que está atrapalhando a tua vida com Deus. Não dê fuga para essas questões pessoais, espirituais, seja lá o que for que você está passando, que te alfineta todos os dias. Procure resolver frente a frente. Na hora Pedro, não, ele deixou para trás a pesca. Ele não quis saber do barco, ele não quis saber dos amigos, ele não quis saber nem do milagre que tinha acontecido. Ele só queria se resolver por dentro com o Messias. Muitas pessoas fazem o contrário. Elas preferem a convivência com a família, elas preferem o barco, elas preferem a bênção, mas que se dane as minhas questões pessoais que eu tenho com Deus. E quem valoriza mais a bênção do que o abençoador entristece Deus. Ele fica chateado. Ele fica triste. O Espírito Santo tem sentimentos. O apóstolo Paulo diz: filhinhos, junto com João, junto com Pedro, filhinhos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pois Ele está perante o Senhor todos os dias, clamando por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Mas as pessoas não fazem questão. Elas querem resolver primeiro as questões do barco, as questões sociais, as questões do relacionamento, mas a sua vida com Deus elas não querem resolver. Elas querem ouvir uma revelação e mudar o seu momento de vida, as suas questões sociais, as suas questões ali de convívio, mas não as suas questões internas com o seu Criador. Deixa eu dizer uma coisa para você: até onde vai a tua vida com Deus? É valorizar as coisas externas ou as coisas internas? Quem sabe agora, quando você parar de dar fuga e começar a resolver essas questões internas da sua vida com Deus, de pessoas que você precisa perdoar, de erros que você precisa admitir e confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é digno de misericórdia. Assim a sua vida vai mudar. Então Pedro saiu do barco e foi se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, gente, Jesus está com pão e peixe na brasa. Jesus está com pão e peixe na brasa, dizendo assim: cara, tu me negou, mas a tua sinceridade de vir aqui e se resolver comigo é tão grande que eu quero ter um momento de comunhão com você. Aí você entende o que Jesus disse lá em Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu cearei contigo. Jesus está disposto a cear, a cuidar de todo aquele que está disposto a resolver as suas questões internas. Mas nem todo mundo quer, porque dói, porque fere o ego, porque machuca, porque vai mexer em coisas que você não quer olhar para isso, porque é mais cômodo você olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado, do que você olhar para suas feridas e cuidar delas. Eu tenho certeza que no momento que eu estou falando aqui, está passando um filme na tua cabeça de coisas que você precisa resolver. Então resolva. E resolva agora. Não vai ser da noite para o dia que você vai mudar.
Mas só do fato de você falar assim: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, me faça ter um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Acabou. Isso vai ser o suficiente para mudar a sua vida. Por que 90% das pessoas não alcançam o seu verdadeiro testemunho? Porque elas não querem ter uma vida com Deus. Elas querem resolver o seu problema. Mudança de vida só vem, gente, com vida com Deus. Começa a ter uma vida com Deus para ver se essa tristeza que você sente todo dia sai da sua vida. Começa a mudar seus hábitos. Começa a ter uma vida alinhada diante de Deus. Começa a deixar o Espírito Santo falar com você. Às vezes o Espírito Santo não fala com você, você sabe por quê? Porque você não é sensível à voz dele. Se ele falar, você não muda. Ele sabe que o teu coração é endurecido. Ele não fala, porque você não vai ouvir. Se você sabe que uma pessoa não vai ouvir, você chega para ela para falar? Não, porque você sabe que você vai gastar saliva. Você acha que com Deus é a mesma coisa? Por que Deus tem que ser diferente? Então tem gente que acha que Deus tem que se importar, quando na verdade você tinha que se importar em resolver as coisas aqui dentro, meu anjo. Resolva. Para de dar fuga. Já já eu vou voltar em Judas para você entender melhor. Então quando Pedro chegou diante de Jesus, tinha pão e peixe nas brasas. Aí Jesus olhou para ele e afirmou 3 vezes. Lá em João 21 você vai ver Jesus falando: Pedro, tu me amas? Claro que te amo, Senhor. Apacenta meus obreiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus usou a afirmação de 3 vezes. Todas as vezes que você vê Jesus afirmando, Jesus não estava... Aquela pergunta de Jesus não tem a ver em si com uma pergunta, mas tem a ver com afirmação. Jesus estava afirmando para ele. Quando você vê na Bíblia Jesus afirmando de uma forma repetitiva: bem-aventurado, igual Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus obreiros, apacenta os meus cordeiros. Quando você vê Jesus dizendo: ai de vós, bem-aventurado, sempre esse ciclo repetitivo, significa que você tem que guardar. E quando você passar por determinados problemas, você não tem que esquecer. Isso tem que ficar cravado dentro de você. Jesus estava dizendo assim: mesmo que tu me negou. Jesus nem tocou nesse assunto, porque quem perdoa não se lembra mais. Ressignifica. Jesus afirmou: ô Pedro, a missão que você tem é nela que você tem que se focar, Pedro. Nada mais faz sentido. O que faz sentido é o que eu dei para você. E o que eu te dei? O que eu falei para você quando eu te chamei: a partir de agora você não pesca mais peixes, você vai ser pescador de homens. Jesus afirmou isso para ele. Você sabe por quê? Porque mesmo ele, tendo uma questão mal resolvida de negar Jesus, ele teve a coragem de resolver diante de Deus. Ele teve a coragem de ir até Jesus. Só que Judas Iscariotes era diferente. Pessoas que sempre vivem no personagem, elas nunca vão estar dispostas a resolver as suas questões. Judas Iscariotes dava fuga. E ele deu uma fuga tão grande, você sabe o que ele fez? Ele foi para tirar a própria vida dele e se matou. Quando a pessoa vai para tirar, eu vou falar a palavra, quando a pessoa vai cometer o sui, estou dando essa pausa para não perder engajamento, sídio, quando a pessoa vai para fazer isso, ela está dando fuga da dor dela. Ela está indo dar fuga da dor. Não é a fuga da vida, é da dor. Pessoas que vivem no personagem têm o hábito de dar fuga. Se você é uma pessoa que está sempre dando fuga, é porque você vive no personagem. Você vive naquele personagem de força, mas na verdade você não é uma pessoa que tem força. Eu não estou dizendo que o ser humano todo momento vai se sentir forte, não. Você vai se sentir fraco, mas é como eu falei, é igual Pedro, ele negou, ele errou, mas ele teve disposição para ir resolver. O Judas não. O Judas foi dar fuga, que era um personagem. Ninguém consegue alimentar um personagem durante a vida inteira. Vai chegar uma hora que o que está em oculto vai ser revelado.
Veja bem como é contraditório o que eu estou falando. O comportamento de Judas é contraditório com as questões dele. Lucas capítulo 8 vai dizer que Jesus, ele recebia as honras das mulheres que ele tinha expulsado demônios e curado. As mulheres, em Lucas capítulo 8 diz que as mulheres honravam Jesus com seus bens e com as suas fazendas. Uma coisa é uma pessoa fazer uma oferta, gente. Um voto. R$91, 70, 1.000, que seja. Outra coisa é a pessoa te dar um bem e uma fazenda. E Judas era o administrador do dinheiro que entrava na obra de Deus, que entrava no ministério de Jesus. Ele era o administrador do dinheiro de Jesus. O que Judas recebeu? 30 moedas de prata. Ele tinha bens. Ele cuidava de bens, ele cuidava de muito dinheiro que ele recebia. Então o que era 30 moedas de prata? Ele poderia ter tirado da salva 50 moedas, 60 moedas, 100 moedas, que daria tudo certo. Mas o que corrompeu o coração de Judas não foi as 30 moedas de prata, gente. Foi questões internas que ele tinha com Jesus. Foi questões internas que ele tinha, que ele não queria resolver, ele não queria olhar para isso. Tem muita gente que tem um coração que ela não quer olhar para isso, que nem uma moça me procurou: bispo, eu não sinto falta do meu pai. Não sinto falta do meu pai. Eu falei: não, você sente falta do seu pai, que você não quer olhar para isso. Não, bispo. Eu falei: não, você não olha tanto para isso que você não tem nem a humildade para reconhecer o que eu estou dizendo para você. Olha para essas questões que você não deu conta de resolver e resolve. Coloca isso dentro de você, porque 2025 vai chegar. Você vai ficar com isso ainda aí, te corroendo? Isso daí te corroendo por dentro? Fazendo você inconscientemente descontar esse negócio que você está sentindo nas suas relações interpessoais? Sabia que o filho homem, que é mal resolvido com a mãe, faz ele conhecer mulheres que não valoriza? Mulheres que são mal resolvidas com as questões do pai, faz elas sempre entrarem em relacionamento abusivo? Homem gigolô, homem que não trabalha, homem canalha, homem que é um personagem com você. Trata esse coração, meu anjo. Faz como Pedro. Você escolhe se você vai ser Judas ou Pedro. Nas palavras todo mundo quer ser como Pedro, mas nas ações a gente não pode dizer a mesma coisa. Então hoje você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai resolver essas questões. Você vai perdoar quem você precisa perdoar. Você vai tirar da tua vida. Você vai mandar embora da tua vida quem você precisa mandar embora. Você vai mudar a sua forma de agir a partir de agora. E você vai fazer um compromisso com Deus. De estar sempre com Ele. E de que, independente do que você for passar ou viver, você vai resolver as suas questões. Todos os dias eu procuro resolver as minhas questões. A gente não é perfeito. Pedro não era perfeito. Mas quando Jesus deu oportunidade para ele consertar, ele foi lá e se consertou. Olha aqui para mim. Deus está te dando oportunidade nessa hora. No momento agora que você tá vendo esse vídeo. De você se consertar. De você abrir mão do seu ego. De você abrir mão das suas questões pessoais, das suas crenças limitantes. E mudar de verdade, pensa. Amém? Você vai entregar o teu coração a Deus nessa hora. E você vai falar para Ele: Pai, que todas as minhas questões pessoais venham ser resolvidas, para que o teu nome venha a ser glorificado. Você crê?
Coloca a mão no teu coração aí agora. Eleva o teu pensamento até a Deus, querido, querida. Porque Deus, Ele te conhece. Talvez você foi machucada, você foi agredida, você foi humilhado, você foi traído, você foi rejeitado, falaram muitas coisas para você. Resolva isso agora dentro de você. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, que você magoou, vai até essa pessoa agora em pensamento e peça perdão para ela. Ou se essa pessoa, alguma pessoa magoou você, vai em pensamento agora. Olha nos olhos dela e fala assim: eu te perdoo. Eu não vou deixar mais esse sentimento de raiva me consumir, não. Eu não vou deixar mais essas questões mal resolvidas me atrapalhar, não. Eu te perdoo. Libere essa pessoa para longe de você agora, mas você perdoando ela e dizendo: vai em paz. Eu te perdoo. Eu resolvo essas questões internas. Isso, põe a mão no teu coração agora, porque o Espírito Santo está te abraçando, aleluias. O Espírito Santo conhece a tua necessidade. Ele abraça o teu coração, Ele abraça a tua vida, Ele te enche, Ele te ampara, Ele cuida de você. Ele te faz um homem forte, uma mulher forte. Pare de se culpar. Você não tinha a cabeça que você tem hoje. Se perdoe. E siga levemente em paz. Diga assim, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu entrego a minha vida, a minha alma e todos os meus caminhos nas mãos do Senhor. E eu creio que a partir de hoje tudo muda, em nome de Jesus. Amém. Daqui para frente tudo será diferente na sua vida, mas só depende de você. Na hora da oração agora, Deus me incomodou para fazer um propósito por você. É tudo novo, é vida nova. Você crê? Hoje, iniciando a semana, o primeiro dia dessa semana, a semana que vai finalizar o ano. Se você crê, você vai apresentar para Deus uma oferta no valor da sua idade. Ou quando você for ver esse vídeo, se você for ver esse vídeo, você está vendo esse vídeo em 2025, não sei qual é a data, não sei. Faz uma oferta no valor da sua idade agora. Se essa mensagem falou com você, se Deus falou com você, através dessa palavra. E você vai dizer assim: eu resolvo as minhas questões pessoais e libero a mudança na minha vida, em nome de Jesus. A primeira oferta que você vai fazer essa semana, que vai finalizar o ano, vai ser no valor da tua idade. E Deus vai fazer a resposta chegar na sua vida. Amém? Aqui embaixo, na descrição, está o número da chave Pix, que é o número do WhatsApp. Fique à vontade também para você honrar a Deus com seu dízimo, com algum voto atrasado, algum propósito. Fique à vontade. Amém? Porque grandes coisas acontecerão na sua vida. Amém? Eu pedi para preparar um Salmo 23, porque eu vou começar a enviar na casa dos dizimistas dessa obra, tá bom? Para você colocar na porta,
Porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada faltará na sua vida. Tá bom? Nas próximas lives, nos próximos vídeos, eu vou explicar para você direitinho. Então fique à vontade agora para você cumprir o seu propósito, pois Deus fará coisas novas e maiores na sua vida. Amanhã, live meio-dia e live às 8 da noite na rede vizinha. Farei a oração 6 da manhã e às 18 horas aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos vemos lá no WhatsApp. Fique à vontade para cumprir o seu propósito. Um beijo. O Bispo Edmilson te ama. Paz e luz. Que Deus te abençoe.